A paz do Senhor. Eu vou começar lendo 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 27. Estás casado? Não procures separar-te. Está casada? Não se separe. Você está casado? Não se separe. Segundo casamento. O que a Bíblia nos diz sobre esse assunto? Estou no segundo casamento. Estou em pecado? O casado pode se separar e contrair um novo casamento? Segundo a palavra de Deus, não. Aliás, segundo a palavra de Deus, Deus aceita um único motivo só para você contrair um segundo casamento ou um terceiro casamento. E este motivo é somente através da morte, quando um dos cônjuges falecer. E eu vou explicar melhor sobre isso no decorrer do meu vídeo. Amém? Malaquias capítulo 2, versículo 16, a palavra diz que Deus odeia o repúdio, Deus odeia o abandono. Eu vou ler Mateus capítulo 19, do versículo 3 ao 11. Essa passagem que eu vou ler, ela está sendo dita pelos fariseus, que se encontra em Deuteronômio capítulo 24. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse... Aqui Jesus vai falar Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então note que é aqui que muitos fazem um erro. Muitos erram através desta passagem, principalmente em Mateus capítulo 19, versículo 9. Muitos ensinam e muitos acreditam que duas pessoas, quando elas já estão casadas, Jesus deu uma exceção para eles se divorciarem e contraírem um novo casamento, que seria através do adultério. Só que assim, muitas traduções da Bíblia tem a palavra adultério no lugar da palavra relação sexuais ilícita, e é aí que eles erram. Porque a palavra correta que tem que estar ali é fornicação. Então, assim, em muitos casos está escrito ali imoralidade sexual, infidelidade conjugal ou relação sexual ilícita. Mas a palavra correta ali é fornicação. O que é a fornicação? A fornicação, ela é o sexo entre duas pessoas que não estão compromissadas. Tipo assim, sexo entre um casal de namorado. E também o sexo quando um dos dois, o noivo e a noiva, quando a noiva acaba traindo o seu noivo, também é fornicação. Então, o que está acontecendo ali? Esta passagem aqui de Mateus 19, eles estão comentando aqui, não se refere a um casal, mas sim a duas pessoas que estão noivo e noiva, a um noivado. Então assim,
E aqui Mateus 19, versículo 9, não está falando de duas pessoas que estão casadas, que elas podem se divorciar através somente do adultério e contrair um novo casamento. Não. O dicionário bíblico Wycliffe, ele também nos confirma que Mateus 19 está falando a respeito de noivos e não de duas pessoas que são casadas, ou seja, o casamento. Então, assim, aqui você vai ver que perante Deus, quando você se torna noivo ou noiva de alguém, perante Deus você já está casado. E aí sim, Deus te dá uma única... assim, Deus permite que você venha a romper este noivado somente através da traição da parte da tua noiva. É o que Jesus aqui está falando com os fariseus da época. Então por isso que você tem que entender o contexto histórico da época atual, dos tempos de Moisés. Então, porque assim, ó, Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo a não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, olha só. Essa passagem que eu acabei de ler, de Mateus capítulo 1, comprova que, a partir da hora que duas pessoas se tornam noivo ou noiva, eles estão casados. Então, assim, José, quando Maria ficou sabendo que Maria estava grávida, que ela estava grávida de Jesus Cristo, o Salvador, através do Espírito Santo, José pensou que Maria tinha traído ele. E aí José pensou em se separar dela. Só que o anjo veio e falou para ele: não se separe, porque a Maria não traiu você. Então olha só, então aqui diz que, desposada com José, Maria. Então eles estavam noivos, eles ainda não tinham oficializado o seu compromisso, eles ainda não tinham casado. Mas perante Deus eles já estavam casados, e que eles não podiam mais romper esse noivado, mas somente através da traição da parte da noiva. Então note que Mateus 19 está falando sobre um casal de noivo, e não duas pessoas que já são casadas. E é aí que as pessoas erram. As pessoas pensam assim: meu marido me traiu, ou vice-versa, agora eu posso me separar da carta de divórcio e contrair um novo casamento. Mas será? Será essa a mesma vontade de Deus? Lembrando que a vontade de Deus, desde o início, a respeito do casamento entre homem e mulher, é que dure para toda a vida, e até que a morte os separe. Casamento que Deus não aprova e que é abominável a seus olhos é casamento entre homem com homem e mulher com mulher. Essa é uma prática abominável. É uma prática, como diz a palavra, homossexual. E eles não herdarão o reino dos céus. Aleluia. Então, a palavra correta que tem que estar ali, Mateus 19, versículo 9, é fornicação. Então, porque a palavra fornicação, ela significa porneia. É uma palavra grega que significa prostituição, imoralidade sexual, infidelidade conjugal ou relação sexual ilícita. E não a palavra adultério. A palavra adultério não pode estar ali. Porque a palavra adultério também ela é uma palavra grega e significa... o significado da palavra adultério, traduzida, ela é moikeia ou moikeia, que significa adultério. Veja só, João capítulo 8, versículo 41, nos prova que Jesus Cristo ali, olha só: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Então olha só, os judeus ali falando de Jesus, que Jesus era um bastardo. Ou seja, o que eles quiseram dizer com isso? Que Jesus foi gerado, Jesus veio do fruto de uma traição. Então olha só. Então sabemos que isso não é verdade.
Então por isso que ali Mateus 19 é a respeito de noivos. E lembrando que quando você se torna noivo ou noiva, mesmo assim vocês não podem ter relação sexual. A relação sexual entre homem e mulher é somente após o casamento. É somente o momento em que os dois se casarem. Aí sim eles podem ter relação sexual. Mateus capítulo 14, versículo 4 diz assim: Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Aqui João Batista, aqui então, através dessa passagem da história de Herodias com Herodes, nos prova que o casamento, a vontade de Deus, entre homem e mulher, entre crente ou descrente, é para toda a vida. Tanto o casal crente como o casal não crente, a partir do momento que eles casam, esse casamento tem que durar até o fim da vida, até que um dos dois cônjuges venha a falecer, para daí sim ele ou ela pode contrair um segundo casamento. Então note que Herodias abandonou o seu marido Filipe, irmão de Herodes, e foi casar com Herodes. E João Batista falava para Herodias que isto era errado, não era lícito, não era correto o que ela fez. Ela abandonou Filipe, ainda vivo, e foi viver com Herodes. Então note que Herodes e Herodias não eram pessoas crentes, não eram pessoas cristãs. Então isto nos prova que o casamento, como eu falei antes, ele, perante Deus, ele tem que ser até o fim, até que a morte o separe, seja entre crentes e não crentes. Mateus capítulo 5, versículo 32, Marcos 10, versículo 11 e 12, e Lucas 16, e versículo 18, nos fala assim: E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, olha só. Segundo o que Marcos aqui falou, e Lucas e Mateus, se você que está casado ou está casada, se separou, se divorciou, por um motivo nem que seja adultério, ou por motivo banal, independente, e você se divorciou e foi casar com uma nova pessoa, essa pessoa que casar com você, ela estará em adultério. E a pessoa que casar com o seu ex-cônjuge também estará em adultério. Então olha só o quão sério é o casamento. Você que está solteiro, está pensando em casar, pensa muito bem. Porque o casamento é algo muito sério. O casamento não é para você brincar. Num casamento você não entra pensando assim: eu vou casar com ele ou com ela, se der certo ou não, eu me separo. O casamento também não pode ser para interesse. Vou casar com ele ou com ela porque ele tem uma boa profissão. Ela é bem de vida. Os seus pais são ricos. Não. Pensamentos assim, com certeza o casamento não vai muito longe. E lembrando que, olha só, o que os discípulos falaram para Jesus em Mateus 19 e o versículo 11. No versículo 10, disseram-lhe aos discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Então o casamento é algo sério. Casamento é para toda a vida, é até que a morte os separe. Para alguns, pode haver a separação, o divórcio entre um casal, em 3 casos. Para um é em 3 casos, para outro é 2, para outro é em um caso só. Primeiro caso, morte. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3.
Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. E também 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, olha só, para muitos teólogos, estudiosos da palavra de Deus, e também pastores e pregadores, e também esse é o meu pensamento, Deus só permite você contrair um segundo casamento a partir da hora que o seu cônjuge falecer. Porque diz a palavra, nesses versículos que eu acabei de ler, que se você, enquanto o seu marido ou a sua esposa ainda vive, você está ligado a ele ou a ela, está ligado pela lei. Mas agora, se ele ou ela morrer, você estará livre para contrair um novo casamento. Senão, não. Já outros pensam que Deus permite um segundo casamento, como eu falei no início, um pensamento errado, através do adultério da parte de um dos cônjuges. Sétimo mandamento nos diz não adulterar. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18. Lembrando que Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Outro motivo que muitos acreditam que o homem pode se divorciar, se separar e contrair um novo casamento é quando um dos cônjuges é descrente. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, outro motivo que pessoas pensam também, que o casal ele pode se separar. Então aqui Paulo realmente nos confirma isso. A tua mulher é descrente, você já é cristão, é convertido. A tua mulher é cristã, a tua mulher é descrente e quer se apartar de você, quer se separar. Então o que Paulo disse? Pode se apartar, deixe que ela vá embora. Ou vice-versa. Agora o que entendemos é que o cristão, o casamento, o cônjuge, os dois, marido e mulher, um dos dois já é cristão. E o cônjuge é descrente, o cristão, pelo correto, ele não poderia se apartar. Ele não deveria e não deve mandar o seu cônjuge ir embora simplesmente por ele não ser crente ou porque ainda não se converteu. Então, assim, eu já ouvi testemunhos de pessoas, de casais, que estavam com problema. A mulher era crente ou vice-versa, o seu marido bebia, ou tratava ela mal, ou vice-versa, não acompanhava ela ou ele na igreja principalmente, não era parceira, não era querida, não era querido, bebia, fumava. Essa mulher também estava até mesmo correndo risco de vida. Então assim, aqui muitos entendem que se o descrente quiser ir embora, que vá. E maus tratos, irmão Fabiano. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então foi o que eu acabei de falar agora também, maus tratos. O marido não trata bem, não é querido, não é atencioso, não é parceiro, ou vice-versa. Minha mulher é assim, me trata mal, não me ajuda a fazer a obra de Deus, não está comigo, não me ama, não gosta de mim. Me coloca eu em segundo plano, em segundo lugar da vida dela, até em terceiro lugar, quarto. Então o que Paulo diz aqui? Paulo fala
Então, não se separe, mas se você se separar, que se reconcilie. Então Paulo dá-nos a entender o quê? Você pode se separar, mas você não pode casar novamente. Você não pode contrair um novo casamento, porque senão você estará em adultério. E a pessoa que casar com o seu cônjuge, com o seu ex-cônjuge, também estará em adultério. Está lá nos versículos que eu li no início, que fala em Mateus capítulo 5, versículo 32, Marcos do capítulo 10, do versículo 11 ao 12, e Lucas capítulo 16, versículo 18. Então, você quer se separar da sua esposa ou do seu marido? Se separe, mas não contraia um novo casamento. Quer casar? Então se reconcilie com o seu marido ou com a sua esposa. Ah, mas não dá mais. Ah, então, segundo a palavra de Deus, e não é só meu entendimento, você vai ter que permanecer solteiro para o resto da tua vida, ou até o momento em que o seu ex-cônjuge falecer. Daí sim, você estará livre para contrair um novo casamento. Eu conheço aqui na minha cidade, eu fiz amizade com 2 irmãos em Cristo. E eles já estão no 3º casamento. O primeiro casamento e o segundo casamento, eles se separaram, se divorciaram por motivos banais. Nem adultério não foi. E hoje estão vivendo com a sua 3ª esposa. E aí? O que vai acontecer com eles? O que vai acontecer? Que Deus tenha misericórdia. Irmão Fabiano, estou no 2º casamento. E agora? Serei condenado por isso? Olha, em João capítulo 8, Jesus Cristo perdoou a mulher adúltera. E pela lei de Moisés, segundo Levíticos capítulo 20, versículo 10, a pessoa pega em adultério, no ato da traição, ela teria que ser morta por apedrejamento. E em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus veio para cumprir a lei. Então por que Jesus não cumpriu a lei naquele momento, naquele dia? Se a mulher adúltera entregue a Cristo, Jesus devia ter dito, pode apedrejar ela. Mas Jesus não, o que Jesus fez? Jesus perdoou ela. Então, como eu falei a recém, você que está já no 2º casamento, no 3º casamento, se Jesus perdoou a mulher adúltera, por que Jesus não iria perdoar você que está no 2º casamento, está no 3º casamento? O que eu digo para você fazer? É pedir perdão a Deus. Que Deus te perdoe você por esta falha, por esse pecado. Deus sabe o porquê que não deu mais certo, mas mesmo assim a vontade de Deus é que você continuasse lutando, persistindo. Mas irmão, eu persisti, eu perseverei. Mas chegou um momento que não deu mais, irmão. Foi 15, 20 anos de luta, de sofrimento, não deu mais. Aí eu tive que me separar, não tinha o que fazer. E hoje estou no 2º casamento, no 3º casamento. Lembrando que em Mateus capítulo 12, versículo 32, a Bíblia diz que o único pecado para Deus que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então se você já está no 2º casamento, no 3º casamento, e o seu cônjuge, o seu ex-cônjuge, ainda está vivo ou viva, é pedir perdão a Deus. Que Deus te perdoe por isso. Por você estar no 2º casamento, no 3º casamento. Amém? Receita para se evitar a separação, o divórcio. Deus, Bíblia e oração. Esses 3 devem estar na tua vida, marido. Esses 3 devem estar na tua vida, mulher. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 diz que o cordão de 3 dobras não arrebenta tão fácil. Então, um casal, marido e mulher, os 2 têm Deus na vida, são cristãos verdadeiros, são pessoas convertidas. Dificilmente esse casamento vai ir por água abaixo, porque os 2 vivem debaixo da autoridade de Cristo. Os 2 são submissos a Cristo. Os 2 têm temor a Deus. Então, dificilmente, quase impossível, esse casamento vai ir por água abaixo. Porque eles sabem que se divorciar é errado
e contrair um novo casamento é errado, e também trair é errado. Para os casais em crise, eu indico aqui alguns filmes que eu já assisti e são muito bons. Ruth, Prova de Fogo, Quarto de Guerra, Amor Incondicional, Pregando o Amor, e Se Você Tivesse uma Segunda Chance. Aleluia! Então, o casamento é algo sério. Segundo a palavra de Deus, você que está pensando em se casar, pensa muito bem. Porque o casamento é para toda a vida. O casamento é até que a morte o separe. E que somente você vai poder contrair um segundo casamento, um terceiro casamento, somente a partir do momento em que o seu cônjuge falecer. E que se você se separar do seu marido ou da sua esposa, independente de adultério ou não, seja outro motivo, perante Deus, se você contrair um novo casamento, você estará em adultério. E a mulher que casar com você, ou o marido que casar com você, um novo marido, uma nova esposa, também estarão em adultério. E a pessoa que casar com o seu cônjuge, com o seu ex-cônjuge, também estará em adultério. Então, pensa muito bem antes de querer se divorciar, você que está casado, você que está casada, porque é algo muito sério. Que a Bíblia nos permite, que entendemos que você só pode contrair um novo casamento somente a partir do momento que o seu cônjuge falecer.